Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos continuar falando do 1i ou Muamua. O negócio parece que estourou e agora o mundo todo só fala na tal nave alienígena, porque o artigo foi escrito pelos pesquisadores de Harvard e isso aí tá dando a maior confusão da história. Vamos dar continuidade a esse assunto. Ninguém nunca imaginou que ia dar um problema desse tamanho, mas nós vamos entender tudo isso e pontuar alguns exemplos de algo parecido que já aconteceu no passado. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Tô aqui, ó, spacetodaystore.com. Não tenham pânico com o Oumuamua, tá? Vão lá, spacetodaystore.com, primeiro link na descrição e o botãozinho aí do lado no YouTube para você se tornar membro do canal. Você clica aí e se torna membro, manda um e-mail para spacetodaysite@gmail.com e você será incluído no seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Vamos lá, vamos continuar, né, falando do 1i ou Muamua, porque o negócio parece que explodiu aí. Você abre os sites de notícias de astronomia ou de qualquer coisa, agora todo mundo só fala na tal nave alienígena, é só isso, né? Engraçado que o cara escreveu um artigo com a matemática toda rebuscada, a matemática toda foda ali, a física, tudo, e os caras vão lá e pegam só o fato de ser uma nave alienígena. Mas vamos tentar entender tudo isso que está acontecendo. O que acontece, para quem não está sabendo, se você não estava aqui no planeta Terra nesses últimos 3 dias, o Sistema Solar, o ano passado, foi visitado por um objeto chamado 1i/Oumuamua. Ele é um objeto interestelar, ele não é do Sistema Solar, ele é de uma outra estrela. Já tem artigo, tem vídeo aqui no canal falando sobre de onde ele pode ter vindo, de um sistema binário, porque já foi feita toda essa estimativa. Esse objeto passou perto do Sol, continuou, passou relativamente perto da Terra, continuou, foi observado pelo Pan-STARRS, foi descoberto pelo Pan-STARRS e os pesquisadores fizeram vários estudos, já descobriram, igual eu falei no outro vídeo, né? O tamanho dele, a cor dele, que ele gira de um jeito que não era para ele girar, e aí tem várias ideias que começaram a surgir. Também já o pessoal do Breakthrough Listen tentou procurar transmissores de rádio dentro do objeto e não achou. O pessoal também fez um estudo, o mais recente, mais importante, mostrando que o objeto sofre uma aceleração. Ou seja, ele age como um cometa, mas ele não é um cometa, e ele age como um asteroide também. Ou seja, é um objeto complicado. É a primeira vez que a gente detecta um objeto desse tipo e tudo mais. A grande questão é que 2 pesquisadores de Harvard, que são os 2 que eu falei no vídeo passado, um deles é o Loeb, que é um cara muito importante, um cara que escreveu mais de 700 artigos, uma coisa do tipo, eles escreveram o seguinte, olha só, esse comportamento dele faz com que ele pareça uma vela espacial, ou uma solar sail, que a gente chama, uma light sail, como a gente chama, uma vela solar. Esse esquema da vela solar é uma ideia que se tem, o pessoal da Planetary Society faz isso, né, lançaram uma primeira light sail, que é uma vela abre lá um aparato que é impulsionado pela pressão de radiação. Então a luz do Sol bate ali e começa a empurrar aquela nave, e com isso você vai sendo empurrado, começa a ganhar aceleração e vai embora. E isso poderia ser a explicação do fato dele estar ganhando aceleração. Isso aí é um ponto importante. Então eles foram lá, deduziram tudo, mostraram que sim, que a radiação solar podia ser a causa dessa aceleração que o objeto está ganhando, ou seja, ele poderia sim ser uma light sail ou uma solar sail. O problema é que ele não é daqui do sistema solar. E aí começaram a falar o que então? Falar, olha só, uma das hipóteses é que ele seja um pedaço de uma nave, ou ele podia ser um pedaço de uma nave alienígena solta, ou uma nave que alguém mandou para cá.
Isso foi uma das coisas que eles cogitaram, uma das hipóteses, isso que é importante a gente entender. E aí o pessoal pega só isso, esquece todo o resto, pega só isso aí que é uma nave alienígena e todos os meios de notícias, jornais, e todo mundo começa a falar do tal do Oumuamua. O que acontece? Existe um caso recente que é muito parecido com isso que aconteceu agora. Quem acompanha aqui o canal vai lembrar que é a nossa querida KC 8462852, ou a Estrela de Thebe. Para quem não lembra, lá em 2015, lançaram, né, quando a Tabitha lançou o primeiro artigo, falando, né, explicando o que era a Estrela de Thebe, uma das hipóteses, dentre várias outras que ela falou, seria uma esfera de Dyson ao redor da estrela, que faria com que o brilho dela variasse. E uma estrela de Dyson seria algo construído por uma civilização alienígena. O problema é que, novamente, lá atrás aconteceu exatamente a mesma coisa. Esqueceram todas as outras hipóteses e focaram só nisso. Falaram, a estrela varia porque uma civilização construiu uma esfera de Dyson. Aí ninguém nunca tinha ouvido falar na esfera de Dyson. De repente todo mundo virou especialista na esfera de Dyson. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Vários astrofísicos vieram comentar e, basicamente, o que eles falam é o seguinte, olha só, pessoal, você pode publicar e você pode levantar qualquer hipótese, qualquer que seja a mínima chance daquilo ali não estar errado, pode ser levantado como uma hipótese. Pode, e os cientistas podem publicar isso, vai de quem aceita a publicação publicar. Só que, para chegar nessa hipótese, existem dezenas de outras que precisam ser testadas e serem anuladas para que você fique com essa aí, que é, digamos, a mais fantasiosa. O problema de tudo isso, e aí uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês, o artigo que esses pesquisadores escreveram, ele estava publicado num lugar chamado archive.org. Esse site, entrem aí, a boa parte dos artigos que eu coloco aqui são do Archive, porque esse Archive é como se fosse um repositório de trabalhos científicos. E ele tem várias áreas, eu acho, né? Tem astrofísica, astronomia, bem, o que a gente acessa é o de astronomia e astrofísica. E o pessoal coloca o artigo ali, um artigo chamado pré-print, ou seja, antes, pré não é, né, porque não é em inglês, não tem acento, né, preprint seria, né, que é o artigo antes dele ser publicado numa revista. O que acontece? O cara pega o artigo, ele submete para um Astrophysical Journal, Astronomy and Astrophysics, Nature, qualquer uma dessas grandes revistas. Antes do artigo ser publicado, o cara disponibiliza ali no archive.org. Ele pode fazer isso, ele joga ali o artigo e você pega, mesmo porque nessas grandes revistas, esses artigos demoram talvez até em alguns anos para ser publicados. Então o artigo fica ali. Então você pega aquele artigo. Enquanto ele está só no archive, ele não foi publicado ainda, tá? Ele é um artigo antes da publicação. O que estourou dessa semana, né, de segunda para cá, foi o seguinte, que o artigo dos caras foi aceito para ser publicado no The Astrophysical Journal, que é uma das publicações mais importantes da área de astronomia. Deve sair, de acordo com tudo que foi escrito aqui, que na edição do dia 12 de novembro sai a publicação do The Astrophysical Journal e vai sair esse artigo lá. Aí pronto, né? Aí explodiu mesmo, porque o pessoal falou, como que os caras vão publicar um absurdo desse e tal? Mas a questão é que não é absurdo, tá, pessoal? Não é um absurdo. A ideia é fantasiosa, a ideia é um absurdo. Agora, não é um absurdo o cara colocar isso como hipótese ali, porque tem várias outras, todas outras. E como eu falei no vídeo lá, eu vou deixar o vídeo aqui, para quem não assistiu, assista primeiro o outro vídeo para você entender o contexto de tudo isso. Por exemplo, uma grande pergunta que essa ideia da Light Sail ou da Solar Sail não explica é o fato do objeto rodar. O objeto fica girando. Então, se ele está girando, como que a radiação consegue empurrar ele numa velocidade tão grande assim? Então, isso é uma das explicações. Outra explicação que ele também não consegue é o seguinte, ele teria que ser coberto, né, como se fosse um filme ali, né, alguma coisa para poder fazer essa interação com a radiação ou com a pressão da radiação, com a pressão da luz solar e empurrar a tal nave, né, que seria o Oumuamua.
Se é isso, como que a gente conseguiu fazer medidas ali espectroscópicas sem problema nenhum? O pessoal sabe até a cor do objeto, né? Chegaram a cogitar até a cor do objeto lá no ano passado, quando ele foi descoberto, e várias outras propriedades dele. Ou seja, existem várias coisas que precisam ser explicadas ou não, ou refutadas, até que você chegue, elimine todas as outras hipóteses. O que ele pode ser? Ele pode ser um asteroide que escapou de uma outra, de um outro sistema estelar e veio parar no nosso. Ele pode ser um pedaço de um planeta que teve lá alguma colisão, esse planeta se rompeu, um pedaço dele veio vagando, veio parar aqui. Isso aí já até falaram, né, que pela forma dele seria bem explicado o lance dele ser um pedaço do planeta ali do meio, tirado e tudo mais. Ele poderia ser também um pedaço de um cometa, ele podia ser cometa lá no sistema dele, mas aqui ele não é um cometa. Ou seja, tem várias outras explicações que precisam ser negadas antes, refutadas antes, para que a explicação dos caras lá, a explicação de que é uma nave alienígena, seja a explicação correta. É exatamente igual. Essa história é exatamente igual à história da estrela de Thebe. É exatamente igual. A estrela de Thebe, ela podia ser família de cometas, podia ser um planeta que explodiu, podia ser até tipo asteroides troianos ali em volta da estrela, podia ser uma nuvem de outro, podia ser um objeto companheiro, podia ser nuvem de asteroides, podia ser N explicações. Entre elas, lá no finalzinho, poderia ser uma estrela de Dyson. A estrela de Dyson poderia fazer isso. De novo, todas as outras hipóteses, elas precisariam ser negadas antes para que sobrasse, então, a esfera de Dyson. Ó, não conseguimos explicar de jeito nenhum, o único jeito de explicar isso é uma esfera de Dyson. É exatamente igual ao Oumuamua. A gente não consegue explicar ele de mais jeito nenhum. Só sobra pra gente ele ser uma nave alienígena. Isso aí, pelo fato, né, o Arstênica, que é um site muito interessante, para quem não conhece o Arstênica, é muito legal, eles colocaram até o título eu vou ver se eu coloco aqui para vocês verem, até o título é o seguinte: como previsto, né, a internet ficou maluca com a história do Oumuamua, e ficou mesmo, tá todo mundo falando nisso, não se fala em outra coisa, por conta do Oumuamua ser aí, então, um pedaço de uma nave, ou uma nave, então ele pode ser. Aí dentro da hipótese de ser algo alienígena, mandado por uma civilização alienígena, aí você tem também várias opções. Ele pode ser um pedaço de uma nave que se soltou, por isso que a gente não encontra um transmissor ali dentro. Ele pode ser uma sonda de uma nave maior que está aqui vasculhando e vendo como que é, ou seja, né? Tem que ir com calma com essas coisas. A questão é que os dois pesquisadores ali, eles estão sendo meio que atacados de todos os lados, só que agora, e aí a mesma coisa é exatamente igual, a mesma coisa aconteceu lá com a Tabitha. O trabalho dela estava no Archive também, quando eles levantaram tudo isso, lá no Archive estava escrito uma das hipóteses ser a esfera de Dyson. Depois o artigo foi publicado realmente, e aí também o pessoal ficou maluco e vem estudando a estrela de Thebe desde então, e já eliminaram várias hipóteses, inclusive a de ser uma esfera de Dyson, e no caso do Oumuamua, exatamente a mesma coisa. Os caras publicaram no preprint, né, antes da publicação, pegaram ali, esqueceram tudo que já foi falado e deixaram só a parte de ser uma nave alienígena, tá? Então tem que ir com muita calma com isso. A Kate, né? Kate Mack, vou colocar o tweet dela aqui para vocês, né? Ela colocou aqui uma coisa bem interessante, uma coisa que todo mundo tem que entender. Os cientistas ficam muito felizes, né? De publicar qualquer ideia que seja estranha, qualquer ideia que seja fantasiosa. Se, né, se ela tiver, né, a menor chance de não estar errada. Ou seja, o cientista ele publica a ideia ali, se a ideia for negada, tiver ali todos os argumentos para refutar, óbvio que ele não vai publicar. Mas se ela tiver a menor chance de estar correta, eles publicam ela, eles gostam disso, é o trabalho deles, não é igualzinho na estrela de Thebe. A Tabitha, na época, falou: eu não posso eliminar nenhuma hipótese, então uma das hipóteses é ser uma esfera de Dyson. Por isso que ela está ali, está explicado ali no artigo o que é. É exatamente isso que a Kate Mack está falando aqui, ó. Aí ela fala, né? Mas até que todas as outras possibilidades sejam
exauridas, né, dezenas e dezenas de vezes, os autores não acreditam nisso. Isso é uma coisa importante também. Perguntaram para os autores o que eles acreditam. Eles falaram, cara, nós não acreditamos, nós somos cientistas. Por isso que na Space Today Store tem a camiseta do I don't want to believe, I want to know. Ele falou, nós não temos que acreditar em nada. Nós simplesmente levantamos isso como uma hipótese dentre todas as outras. Pode ser? Pode ser. Tem a chance de ser? É muito pequena. Porque aí entra uma outra coisa também que ninguém fala, tá? Uma outra coisa que ninguém fala. Tudo isso, todas as previsões que eles fizeram, tudo isso que eles comentaram, eles comentam com base em números e eles colocam a incerteza dessas hipóteses. E a incerteza de ser uma nave alienígena é altíssima. Ou seja, a probabilidade de ser isso realmente é muito baixa. Mas existe? Existe. Então coloca aí no artigo. É só isso, não é para se desesperar, não é para fugir das montanhas, nós não vamos ser atacados, ninguém está visitando a gente, não é uma nave alienígena, fiquem tranquilos com isso. Esse negócio ainda vai dar muito o que falar, mas eu quero que peguem esses meus vídeos aqui do Oumuamua e disparem aí pro pessoal, porque é preciso entender todo o contexto. Quem nunca falou, o que deixa a gente chateado pra caramba, a hashtag chateado aí de novo. O que deixa a gente chateado pra caramba é que as pessoas que nunca ouviram falar na porcaria do e Oumuamua, agora todo mundo virou especialista, né? De repente, em menos de uma semana, todo mundo é especialista no tal do objeto. E não pode ser assim. Tem que contextualizar as coisas, beleza? Então, esse era o vídeo, deve ter ficado, deixa eu ver aqui, ficou longo pra caramba o vídeo aqui, só eu falando pra vocês, mas o negócio disparou de uma maneira aqui impressionante mesmo, e o AstraZeneca tá certo, é como era previsto, a internet praticamente explodiu com o Oumuamua, mas fiquem tranquilos, tá? Semana que vem o artigo tá no Astrophysical Journal. Para quem não leu o artigo estará aqui na descrição de novo desse vídeo para que você leia o artigo, leia o artigo. O artigo está aí para ler. Eu pego o artigo, coloco ele aqui na descrição. Não é para ficar bonita a descrição, é para você ler, cara. Então leia o artigo antes de sair falando, antes de sair aceitando qualquer coisa. O artigo está aí. Ah, tudo bem, é em inglês, já é uma dificuldade, tem muito termo técnico. Tudo bem, tem muito termo técnico, mas você consegue fazer uma leitura ali onde você não vai depender daqueles termos técnicos, tá? Então, leia o artigo, tá aí na descrição para vocês. Eu vou deixar alguns links aí também da onde o pessoal tá falando isso e vamos acompanhando o Oumuamua, porque aqui no Space Today, aqui quem é daqui sabe, a gente acompanha desde o dia que ele foi descoberto. Estamos fazendo igual fizemos com a estrela de Tebe. Eu não falo mais da estrela de Tebe, por quê? Porque, por enquanto, não tem novidade nenhuma. Ela continua sendo monitorada. O dia que sair qualquer coisa da estrela de Tebe, eu tenho um compromisso aqui comigo mesmo de vir aqui trazer o vídeo. E a mesma coisa com o Oumuamua. Então vamos acompanhando aí toda a trajetória dessa rocha aí do nosso visitante interestelar. Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!